Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um diálogo de 20 minutos nesta terça-feira, 8 de junho de 2021. Nosso tema hoje é a Pesquisa Nacional de Cesta Básica, que é realizada pelo DIEESE, a Pesquisa dos Alimentos, e vamos receber, então, hoje na nossa programação, aqui a Patrícia Costa, que é uma das coordenadoras dessa pesquisa, a quem eu já agradeço imensamente a sua presença. Bom dia, Patrícia. Bom dia, tudo bem? Bacana. Aqui eu vou ler aqui um pouco a descrição. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos é um levantamento contínuo dos preços de um conjunto de produtos alimentícios considerados essenciais. A cesta básica, a pesquisa, foi implementada em São Paulo em 1959, a partir dos preços coletados para o cálculo do índice de custo de vida ao longo dos anos, e foi ampliado para outras capitais. Hoje é realizado em 17 unidades da federação e permite a comparação de custo dos principais alimentos básicos consumidos pelos brasileiros. Ela é formada por 13 produtos alimentícios em quantidade suficiente para garantir um mês de sustento de um trabalhador na fase adulta. Então, Patrícia, qual foi o comportamento da cesta básica nas 17 capitais neste mês de maio aí? A pesquisa que vocês estão divulgando hoje pelo DIEESE. Por favor, Patrícia. Então, a gente observou entre abril e maio o aumento do custo médio da cesta em 14 das 17 cidades em que o DIEESE realiza essa pesquisa. E a gente observou em Porto Alegre que essa cesta ela custou R$ 636, ou seja, para um trabalhador, o custo da alimentação de produtos básicos ele custou R$ 636. E o que a gente vem observando na cesta é que, ao longo de 2020 e nesse início de 2021, os preços seguem em alta, penalizando muito as famílias de baixa renda que precisam, que comem esses alimentos básicos. Perfeito. Quais são os itens que têm pesado? Eu estive realmente no supermercado nesse fim de semana. A questão da soja, do milho, tem tido um peso importante diante dos preços dessa cesta básica? Sim, eles são alimentos ou que vão ser consumidos pela população, ou então que eles servem de insumo, muitas vezes, para a produção da carne. Então, se não aumenta o preço, se o preço aumenta na prateleira, ele também aumenta na produção. Então, a carne ela acaba chegando mais cara também pelo aumento do preço dos insumos, ou seja, milho e soja são alimentos do boi. Mas a gente também observa a alta de outros alimentos. Então, o açúcar, ele vem pressionando, o óleo de soja, desde o início da pandemia, pelos grandes volumes exportados, a carne bovina de primeira, desde 3 anos atrás, a gente vem observando a alta da carne, porque a gente manda muita carne para a China. A China compra a nossa carne e, com isso, aqui a oferta diminui, ficando um preço quase que inviável para o consumidor brasileiro. Então, aqui eu pude observar aqui, dentro dos produtores brasileiros, eles têm ganhos recordes com a alta de preços. Então, veja só a notícia de hoje. Se confirmado pela produtividade, pelos preços médios esperados, a receita com a soja da safra 2021-22 será 62% superior a 2019 e 2020 por hectare. E já a de milho, 31% no período. Exatamente. É porque o que acontece? Grande parte da nossa produção, seja ela de grão, seja ela de carne, então quase todos os nossos produtos in natura ou semi-elaborados, eles estão indo para fora. A manutenção dessa taxa de câmbio, como a gente tem hoje, então, para você comprar $1, você precisa pagar R$5. Isso significa o quê? Que quando ele vende para fora, ele recebe em dólar. Na hora que ele transforma em real, o lucro dele é maior. Então, o produtor ele vai olhar o seguinte: um mercado interno deprimido, porque as pessoas não têm renda para consumir, ou um mercado externo
que oferece, além de que tem uma grande demanda, além disso, paga em dólar, então ele vai preferir, então, colocar esse produto para venda para fora. E aí, desde o início da pandemia, a gente vem batendo recordes de exportação, e não sei se todo mundo lembra, lá no início de 2020, lá para o mês de maio, o Brasil começou a exportar muito arroz, e aí o arroz interno ficou muito caro. Então, você passou a pagar quase 5, 6 reais o quilo do arroz, sendo que você estava em pandemia, as pessoas perderam seus empregos, as pessoas perderam a sua renda. Então, acho que é importante a gente colocar essa situação de lucro recorde dos produtores e de falta de alimentos internos numa situação de pandemia, onde você tem uma penalização grande da população. Diante, inclusive, dos aumentos, né? Qual a relação que tem acontecido? Por exemplo, Campo Grande, no mês passado, teve uma das cestas básicas também muito caras, um aumento muito grande dentro dos valores, né? E eles está implicado também com essa questão de ser uma grande região de produtor de grãos, essa questão? Então, acho que todas as regiões, as capitais, elas têm a sua dinâmica de abastecimento. Então, algumas regiões do Norte, Nordeste, elas também sofrem o impacto da logística do alimento. Então, você precisa gastar mais com o transporte do alimento, às vezes, do Rio Grande do Sul para Belém, porque você não tem a produção perto. Então, as capitais elas vão alternando entre si esses aumentos. E aí também depende muito da dinâmica local de demanda, né? Quanto que a população consegue absorver esses aumentos. E tem, além de tudo, que eu acho que é importante falar, a diferença regional das cestas. A gente tem uma diferencinha, porque no Norte e Nordeste a gente pesquisa 12 produtos, porque essa cesta se baseia num decreto-lei de 1938. Então, somando tudo isso, a gente vai vendo a alternância, né, das cestas mais caras e mais baratas, sem, no entanto, a gente perceber que a trajetória dos alimentos, de alguns alimentos, eles são as mesmas, com maior ou menor intensidade, mas sempre de alta nas regiões. E o que acontece, por exemplo, nas capitais? Houve alguma capital que houve o recuo do preço da cesta básica dentro dessas 17 capitais? Como é que foi a situação? Aqui efetivamente no mês de maio, a gente observou o recuo em Campo Grande, como foi falado, no mês passado ela aumentou, nesse mês ela diminuiu, e também Aracaju. Mas esses recuos, eles são pontuais, como eu disse. Pode ser que no mês que vem a gente observe esse aumento. Então, mais do que olhar a dinâmica mensal, o que chama a atenção é o dado de 12 meses, ou seja, a comparação da cesta de maio de 2021 com maio de 2020, aonde o resultado é que todas as capitais tiveram altas, e altas muito acima da média da inflação. Isso, o que impacta, então? O Diese também faz, diante desse belíssimo estudo que vocês realizam, eu queria que você fizesse essa comparação, então, com o salário mínimo de um trabalhador e de uma família de 4 pessoas. Como que hoje deveria estar constituído o salário mínimo para poder ter essa cesta básica? Então, o Diese, ele constrói, desde 1980, o que a gente chama de salário mínimo necessário. Esse conceito de salário mínimo necessário é uma referência com base no que se tem escrito na Constituição, que diz que o salário mínimo deve ser capaz de suprir ao trabalhador e à sua família as suas necessidades de alimentação, de vestuário, de educação, de transporte, de lazer. Então, esse é o conceito do salário mínimo. Com base nesse conceito, nós calculamos mensalmente um valor de referência para esse salário. E com isso, em maio, a gente chega a um valor de R$ 5.351. Então, o Diese estima que um salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 5.351. Isso não quer dizer que o governo deva amanhã acordar e falar, hoje o salário mínimo no Brasil é 5.300. Não, mas esse é um valor de referência para que a gente consiga construir uma política de valorização do salário mínimo.
É importante a gente lembrar que o salário mínimo, quando ele foi criado para ser um instrumento de distribuição de renda. E ele cumpriu esse papel até 1956. Depois disso, na entrada do governo militar, o Brasil começou a ter inflação associada à demanda. Então, toda vez que você tem esse diagnóstico de inflação de demanda, a ideia é que a população está consumindo muito. Então, o salário mínimo ele passou a ser reajustado abaixo da inflação, para que ele fosse, aos poucos, perdendo poder de compra e segurasse essa inflação. E, com isso, ele perdeu esse valor. É uma loucura, que o trabalhador que gera renda, que gera riqueza, que é a mão de obra necessária para você poder fazer todos aqueles itens de consumo, seja ele em qual área de produção, do setor primário, do setor secundário ou do setor de serviços, ele é o mais penalizado, ao mesmo tempo que ele ajuda o crescimento dessa economia. E aí cabe uma outra pergunta, inclusive que o Júlio Menezes, eu agradeço aqui, sempre deixando a sua grande contribuição, Patrícia. Ele faz a seguinte questão: qual a contribuição dos serviços como água, luz, onde ocorreram privatizações? E até por conta da estiagem que o país está passando nesse momento, né? Que você observa, por exemplo, que termoelétricas estão sendo reativadas aí e todo mundo já tem agora a conta com a taxa vermelha nas suas contas de luz. Então, por favor, qual que é o impacto que causa, então, trazendo essa pergunta do Júlio Menezes, da água e da luz, na questão do custo de vida e da cesta básica? Então, Júlio, eu acho legal a gente olhar para trás e perceber que, nos últimos anos, os serviços públicos administrados, como água, luz, gás, gasolina, eles vêm subindo muito acima da inflação. Né? Então, na verdade, a privatização ela traz um lucro, mas, de uma certa forma, ela vem onerando a população, porque esses produtos eles têm sido reajustados. Né? A decisão do reajuste ela sempre supera a inflação. Então, existe um problema muito sério, que, nesse momento, essa estiagem que a gente vem enfrentando agora, vai impactar na inflação e a gente vai seguir, então, com uma inflação em trajetória de alta, junto com o preço dos alimentos, junto com a política da Petrobras, que mudou a precificação do gás e da gasolina. Então, a gente segue em alta. E aí, para responder a isso, a resposta do governo é de aumentar os juros, jogar a economia numa recessão ainda maior do que ela já está hoje. E diante, até parece uma pergunta, além da provocação, quando você pensa em um auxílio emergencial de R$150 que o governo dá para uma pessoa que não tem nenhuma renda, né? Diante desse quadro, eu queria que você traçasse um pouco o paralelo desse aumento do desemprego, desse aumento da pobreza que vem, né, massacrando o povo brasileiro. O que você poderia trazer diante dos dados que o DIEESE faz nas suas pesquisas? Então, eu acho que a gente, olhando os dados que a gente tem de mercado de trabalho, a gente vai ver ainda que, comparando março, o primeiro trimestre de 2021 com 2020, você tem ainda um grande contingente de pessoas em situação de vulnerabilidade, sem trabalho, pessoas que não conseguem trabalho e muitas delas nem procuram. Então, a gente chama em situação de desalento. Então, os empregos, eles foram perdidos no início da pandemia, parte dessas pessoas voltou para o mercado de trabalho, fazendo trabalhos informais, com baixa renda, e parte nem conseguiu voltar diante, primeiro, do medo do vírus e diante do desalento, que é a possibilidade de você conseguir qualquer tipo de emprego. Então, os dados de mercado de trabalho, eles mostram uma situação muito perversa para o trabalhador, e principalmente para o trabalhador informal, com menor renda, e que inclui uma grande parcela, já que o Brasil, antes da pandemia, já vinha numa situação de precarização do mercado de trabalho. Então, diante de toda essa situação, para esse trabalhador, em 2020, o auxílio emergencial de R$600, ele foi como uma salvação, porque essas pessoas conseguiram manter parte da sua renda. Os estudos mostram que o auxílio emergencial ele foi capaz de suprir metade da renda perdida, o que garantiu para essa população
alimentação. E é bom a gente lembrar que o governo, lá atrás, ele ofereceu R$ 200 de salário mínimo, de auxílio emergencial, mas pela pressão dos movimentos sociais, da população, mudou para 600. Entramos em 2021 sem nenhuma perspectiva de crescimento da economia. Né? A geração de poucos empregos, a renda não sobe, mas estamos vivendo uma segunda onda e há quem diga que vem a terceira e a quarta pelo ritmo lento da vacinação no Brasil. E o auxílio emergencial é de R$ 150. Ou seja, ele não consegue manter essas pessoas. Muitas famílias estão criando estratégias de vida que elas precisam acordar tarde para poder pular uma refeição, porque elas não têm dinheiro para comer. Muita gente está cozinhando com lenha, porque não consegue pagar R$ 100 de botijão de gás. E vão parar no hospital ou intoxicadas ou queimadas. Então, a gente está vivendo um retrocesso muito grande que precisa de uma mobilização social para que isso se transforme. Uma palavra que tinha sumido do vocabulário e que volta de uma maneira muito forte é caristia. Eu queria entender um pouquinho o que ela representa para o brasileiro, o que ela representa para a sociedade, o retorno da caristia. Então, o retorno da caristia, ela é um fantasma que assombra, né? A gente viveu isso durante muito tempo e está vivendo agora, nesse momento, né? Novamente, num contexto de empobrecimento geral, o que vai fazendo com que as pessoas tenham que ter estratégias de sobrevivência muito complicadas numa sociedade do século 21, com esse tipo de tecnologia que a gente tem e que obriga muita gente a cozinhar com lenha, a não conseguir pagar a luz, ter que usar vela. Então, assim, veja, a renda ela é finita e ela é pequena. E aí você paga a luz para poder ter o alimento, mas se você não consegue, não paga o gás, você não cozinha. Então, assim, colocar esse tipo de escolha no momento de pandemia é muito perverso. Então, assim, que a gente pudesse fazer política mesmo de valorização do salário mínimo, porque a gente sabe que lá atrás, a partir dos anos 2000, foi feita uma política intencional de valorização do salário mínimo, e isso trouxe renda efetiva. O aumento do auxílio emergencial, ele é necessário. O governo hoje fala em aumentar, estender esse auxílio emergencial até o final do ano. Podia pensar que podia ser um valor maior, para dar um respiro para uma parcela da população brasileira que vem sofrendo e pagando um preço alto nessa pandemia. Mais uma questão aqui, diante dessa sua leitura triste e dificultosa para a família dos brasileiros, eu quero acrescentar aqui que o próprio Júlio traz sobre agências reguladoras. Qual o papel delas? Já que o reajuste sempre fica acima da inflação, as bandeiras da energia são mecanismos ilegais, né? E até o próprio Paulo Guedes, quando comemora, você pega a Bolsa de Valores, dá um salto imenso. Então, queria que você trouxesse um pouquinho essa questão das agências aí, para que a gente fizesse essa leitura. O papel da agência reguladora é exatamente regular, né, o preço, para que ele não seja nem a expressão do lucro extremo para distribuidora, para a empresa, e nem ele seja suficientemente barato a ponto de prejudicar essas empresas. Então, assim, ela deveria regular num preço capaz de suprir as necessidades tanto da empresa quanto da família. Mas o que a gente vem observando nos preços, eu volto a repetir, todos os aumentos de energia elétrica, todos os aumentos de água, todos os aumentos, eles têm sido acima da inflação nos últimos anos. E isso indica que não tem havido, pode ser que você tenha um problema de infraestrutura que necessite necessite investimento, necessite ser refeito, mas se você tem esse problema, isso não deveria ser um preço pago pelo consumidor, né? A partir do momento que você vende, privatiza essas empresas, elas precisam fazer investimentos. Agora, o investimento ele não pode vir com
uma sobrecarga no preço final, principalmente nesse momento. Então, nesse momento de pandemia, deveria existir algum tipo de mecanismo de subsídio do governo para que isso não penalizasse tantas famílias. Excelente a sua leitura para que a gente possa compreender as dificuldades todas que a população vem passando e a questão do investimento, né? A gente capitaliza os lucros e socializa os prejuízos. Tem uma frase famosa, né, que diz mais ou menos essa situação, e é o que nós estamos aí assistindo. Eu quero, já indo para o final da nossa transmissão e agradecendo a cada um de vocês, eu deixo aqui um link, olha, vocês podem contribuir para as nossas entrevistas, para o nosso canal, através do Pix, @resistentes.org, ou se tornando também, fazendo um apoio direto aí ao canal Resistentes nesse link que tem aí. Eu quero também aproveitar para anunciar as nossas lives de agora, de hoje, dessa terça-feira. Nós vamos receber, então, às 17 horas, o professor Valdir Rampinelli, sobre ideias liberais ou revolucionárias no México do século XIX. O México, inclusive, que está terminando aí o processo eleitoral deles lá do Obrador, parece que ficou mais equilibrado ali dentro do Congresso, e ele terá dificuldades ali dentro de direita e esquerda na formação desse novo governo. E amanhã, né, se nós falamos aqui de eleição no México também, o tema do diálogo de 20 minutos do D20, Peru, eletrizante, Castilho e Fujimori. Eu fiz essa capa ainda sem a definição, né, da contagem dos votos, estava ali o Pedro Castilho um pouquinho mais com vantagem do que com a Keiko Fujimori. É o terceiro mandato presidencial que ela procura, a terceira eleição que ela procura, e pelo que todas as pesquisas e toda a apuração de votos nesse momento indica, ela sairá perdedora por uma margem aí de pouco mais de 100 mil votos. Enfim, esse é o momento que coloco. Patrícia, vocês então, mensalmente divulgando essa cesta básica, muito importante, parabéns pelo trabalho do Diese, queria agradecer, deixar aí as suas considerações finais, aí, o que devemos fazer agora para tentar ter um pouquinho mais dos recursos, qual que é a ideia, se existe alguma? Veja, eu acho que é necessário que haja uma pressão popular, né, que force o governo a pensar um pouco mais numa parcela da população que está realmente sentindo mais essa questão da pandemia, né? Aos consumidores, muita pesquisa de preço é importante, porque existe diferença entre os mercados, substituição de produtos dentro da medida do possível, e desejo que a gente possa, em breve, viver um país diferente, né? Um país com emprego, com crescimento, com igualdade para todos. Aqui, excelente. Então, eu quero deixar um abraço imenso para a Cibele, que chegou aqui nesse diálogo de 20 minutos. Estamos indo já para o nosso encerramento. Muito triste e revoltante ver nosso povo totalmente abandonado. Eu moro no bairro de Santa Cecília, no centro aqui de São Paulo, e temos aqui uma presença muito forte, né, das pessoas de morador de rua, porque eles vão se agrupando, né, pela própria solidariedade da rua, nessa vivência que eles vão tendo aqui. E o Júlio comenta, só para terminar aqui, que na bandeira de água, a Sanepar privatizada paga 72 por consumo zero. A água custa mais para o baixo consumo. Então, isso aí. Né? Então, a questão do imposto regressivo. Quem ganha mais, paga menos. Quem ganha menos, paga mais. Você vê o imposto, mesmo o imposto da cesta, muitas vezes, ele acaba penalizando mais as famílias que gastam mais com comida, né? Então, realmente, a gente está vivendo uma situação muito complicada, e é isso, de abandono, as pessoas não estão conseguindo morar mais. Então, muita gente na rua, muita gente passando fome, e as iniciativas privadas, elas são importantes de distribuição de cesta básica, mas a gente precisa também ter um governo que olhe, né, e zele pelo bem-estar dessa parcela da população. Bacana. Patrícia, um grande abraço ao Fausto, meu amigo aí do Diese, pelo trabalho que vocês realizam, um carinho muito especial. Todo mês a gente pode sempre estar traçando um pouquinho essa visão mais de longo prazo. Um abraço para você. Outro grande. Muito obrigada pelo convite, viu? Tchau. Legal, Patrícia. Valeu. Tchau.